Existe um lugar dentro da mulher onde o mundo faz silêncio. Um espaço que não responde à lógica, não se curva à pressa e não obedece às expectativas externas. É nesse lugar que a intuição habita. Carl Jung compreendia a intuição não como um dom místico reservado a poucos, mas como uma função natural da psique, uma forma profunda de conhecimento que nasce do inconsciente e se manifesta quando a alma é escutada. A mulher, por sua própria constituição psíquica e espiritual, possui uma ligação especialmente intensa com esse campo interior. No entanto, ao longo da vida, ela aprende a desconfiar dessa voz. Aprende a substituí-la pela razão excessiva, pela aprovação alheia, pelo medo de errar. E assim, pouco a pouco, vai se afastando de si mesma. O despertar da intuição feminina não é o surgimento de algo novo, mas o retorno a algo antigo, esquecido, abafado pelo ruído do mundo. A intuição é a memória da alma. É ela que pressente antes que a mente compreenda, que sente antes que o coração aceite, que sabe antes que o ego permita. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de traumas, mas também a fonte de sabedoria profunda. Quando a mulher aprende a dialogar com esse inconsciente, ela começa a viver guiada por um sentido interior que nenhuma circunstância externa pode destruir. Desde cedo, a mulher é ensinada a duvidar de si. Se sente algo, dizem que é exagero. Se percebe algo antes dos outros, dizem que é imaginação. Se pressente um perigo, dizem que é ansiedade. E assim, a intuição vai sendo desqualificada, silenciada, desacreditada. O que deveria ser bússola torna-se ruído. O que deveria orientar passa a ser ignorado. Mas o inconsciente não se cala para sempre. Aquilo que não é ouvido como intuição retorna como angústia, confusão, sensação de estar perdida. Muitas mulheres chegam à vida adulta com tudo aparentemente organizado, mas com um vazio difícil de explicar. Esse vazio não é falta de amor, nem de sucesso, nem de fé. É falta de escuta interior. É a alma pedindo espaço para falar. A intuição não grita, ela sussurra. Por isso só é ouvida por quem desacelera. Jung compreendia que a alma fala por símbolos, imagens, sonhos, sensações sutis. Quando a mulher vive apenas na superfície da vida, ela perde essa linguagem simbólica, passa a viver reativa, não criativa, passa a decidir com base no medo, não na verdade interior. O resgate da intuição feminina exige coragem, porque ouvir a alma muitas vezes implica desagradar o mundo. A intuição raramente confirma aquilo que é confortável, ela aponta o que é verdadeiro, e a verdade nem sempre é conveniente. Muitas vezes a intuição diz para ficar quando a razão manda fugir, ou para partir quando o apego pede permanência. É por isso que tantas mulheres sentem culpa ao seguir sua intuição. Foram ensinadas a obedecer, não a discernir, a agradar, não a escolher. A intuição é a função psíquica que conecta a mulher ao self, o centro profundo da personalidade, onde habita a imagem de Deus dentro de nós. Quando a mulher ignora essa voz, ela se distancia do próprio centro. Quando a escuta, começa um processo de alinhamento interior. A intuição não elimina o medo, mas oferece direção apesar dele. Ela não explica o caminho, mas aponta o próximo passo. E isso exige fé. Não uma fé cega, mas uma fé viva, que nasce da experiência interior. Existe uma relação profunda entre intuição e espiritualidade. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, mas aprender a escutar. E Deus raramente fala em frases claras, ele fala em movimentos interiores, em inquietações, em paz repentina, em incômodo persistente. A mulher intuitiva é aquela que aprendeu a reconhecer a presença divina nesses sinais sutis. Ela entende que nem toda porta aberta deve ser atravessada e que algumas portas fechadas são proteção. A intuição é o Espírito Santo agindo na psique, organizando o caos interior e conduzindo a alma ao lugar certo. Jung não separava psicologia e espiritualidade. Para ele, o processo de individuação era ao mesmo tempo um processo psicológico e religioso. Tornar-se quem se é implica alinhar-se com o chamado interior, com a vocação da alma. A intuição é o instrumento desse alinhamento. Quando a mulher a escuta, ela começa a viver com coerência interna.
Suas escolhas deixam de ser reações a feridas antigas e passam a ser respostas conscientes ao presente. Muitas mulheres confundem intuição com impulso emocional, mas são coisas diferentes. A emoção é reativa, a intuição é silenciosa. A emoção quer alívio imediato, a intuição busca sentido profundo. A emoção nasce do ego ferido, a intuição nasce do self integrado. Por isso, desenvolver a intuição exige maturidade emocional, exige atravessar a sombra, curar a criança interior, integrar o ânimos, reconciliar-se com a própria história. A intuição só floresce plenamente em uma alma que aprendeu a se escutar sem se julgar. O corpo feminino é um instrumento poderoso de intuição. Sensações físicas, aperto no peito, cansaço súbito, tranquilidade inesperada, tudo isso são formas da alma se comunicar. Mas a mulher moderna foi ensinada a desconectar-se do corpo, a ignorar sinais, a forçar limites, a viver no automático. O resgate da intuição passa pelo resgate do corpo como templo. Quando a mulher volta a habitar o próprio corpo com presença, ela começa a perceber o que antes ignorava. A intuição não está apenas na mente, ela percorre todo o ser. Está no ventre, no coração, na respiração. A mulher intuitiva é aquela que se permite sentir antes de decidir. Isso não a torna fraca, mas profundamente sábia. Ao longo da história, mulheres intuitivas foram chamadas de loucas, bruxas, perigosas, porque a intuição feminina ameaça estruturas rígidas. Ela não se submete facilmente a sistemas que negam a vida interior. Por isso, muitas mulheres aprenderam a esconder esse dom para sobreviver. Mas o tempo da repressão está chegando ao fim. O mundo precisa da sabedoria feminina intuitiva para se curar. Precisa de mulheres que saibam ouvir antes de agir, sentir antes de julgar, perceber antes de impor. A intuição feminina é restauradora. Ela traz equilíbrio onde há excesso, compaixão onde há dureza, silêncio onde há ruído. Quando uma mulher confia em sua intuição, ela se torna uma presença curativa, não porque sabe tudo, mas porque está conectada ao que é essencial. A intuição não promete sucesso externo, mas oferece paz interna, e essa paz se reflete em tudo, nas relações, no trabalho, na espiritualidade. A mulher intuitiva não vive sem desafios, mas vive com sentido. Ela sabe quando insistir e quando soltar, quando falar e quando calar, quando esperar e quando agir. Essa sabedoria não vem dos livros, vem da escuta interior constante. Desenvolver a intuição exige silêncio, não apenas silêncio externo, mas silêncio interno. É preciso aprender a calar o crítico interior, as vozes do medo, as expectativas alheias. Somente no silêncio a alma se revela. Por isso, tantas mulheres têm medo do silêncio, porque no silêncio encontram-se a si mesmas. E encontrar-se implica responsabilidade. Não é mais possível fingir que não sabia. A intuição desperta pede coerência. Ela exige que a mulher viva de acordo com aquilo que percebe, e isso transforma tudo. A intuição não afasta a mulher da razão, ela a complementa. Jung falava da necessidade de integrar todas as funções psíquicas. A mulher inteira é aquela que sente, pensa, percebe e intui de forma equilibrada. Quando a intuição é negada, a vida perde profundidade. Quando é integrada, a vida ganha significado. Muitas mulheres relatam que quando começaram a escutar sua intuição, perderam pessoas, caminhos, oportunidades, mas ganharam a si mesmas. E esse é o maior ganho possível, porque nada substitui a paz de estar alinhada com a própria alma. A intuição feminina também é um caminho de confiança em Deus. Não um Deus distante, mas um Deus que habita dentro. Quando a mulher aprende a escutar sua intuição, aprende a reconhecer a presença divina em sua própria consciência. Ela percebe que não está sozinha, que existe uma inteligência amorosa guiando seus passos. Essa percepção muda a forma como ela enfrenta a dor. A dor deixa de ser castigo e passa a ser mensagem. Cada dificuldade se torna convite à escuta. Cada crise se torna oportunidade de aprofundamento espiritual. A mulher intuitiva é aquela que aprendeu a reconhecer a presença divina nesses sinais sutis. Ela entende que nem toda porta aberta deve ser atravessada e que algumas portas fechadas são proteção.
A intuição é o Espírito Santo agindo na psique, organizando o caos interior e conduzindo a alma ao lugar certo. Jung não separava psicologia e espiritualidade. Para ele, o processo de individuação era, ao mesmo tempo, um processo psicológico e religioso. Tornar-se quem se é implica alinhar-se com o chamado interior, com a vocação da alma. A intuição é o instrumento desse alinhamento. Quando a mulher a escuta, ela começa a viver com coerência interna. Suas escolhas deixam de ser reações a feridas antigas e passam a ser respostas conscientes ao presente. Muitas mulheres confundem intuição com impulso emocional, mas são coisas diferentes. A emoção é reativa, a intuição é silenciosa. A emoção quer alívio imediato, a intuição busca sentido profundo. A emoção nasce do ego ferido, a intuição nasce do self integrado. Por isso, desenvolver a intuição exige maturidade emocional, exige atravessar